Gostaria de fazer com você nessa manhã uma reflexão, me embasando num texto de Provérbios, lá no capítulo 30, verso de número 15 e 16, que diz assim, na versão revista atualizada: A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Na versão católica, que eu gosto muito dessa versão, diz assim: A sanguessuga tem duas filhas, quero mais, quero mais. Até aqui. É interessante quando nós fazemos uma análise a respeito daquilo que nós passamos durante a nossa existência. Eu sempre gosto de comparar, fazer análises, colocando dentro do âmbito existencial do ser humano, porque existem alguns pontos cegos, por assim se dizer, alguns pontos que, se você não prestar bastante atenção, passa desapercebido, ou você na verdade acha que aquilo nunca existiu. Algumas pessoas vão chamar esses pontos de nós, né? Como se fosse um nó que curiosamente parece até mesmo que Deus dá na nossa cabeça. Bem, quando nós falamos sobre esses nós que Deus dá em nossa cabeça, que parece que é Deus que dá alguns nós temos aí uma questão que parece que propositalmente a divindade é, parece que coloca alguns caminhos, né? Alguns desses caminhos no nosso caminho. A gente poderia dizer que é, nós mesmos, né, enquanto seres humanos, às vezes não entendemos alguns caminhos, né, e algumas questões da vida. E baseado nisso, eu poderia dizer que, na maioria das vezes, na ampla maioria, somos nós que não estamos preparados para nós entendermos. Existe uma certa omissão no ser humano. Isso de maneira consciente e inconsciente, no sentido de não entender ou de não buscar entender aquilo que é plano, quem sabe, de Deus para nós, ou mesmo questões da vida. Né? Mas entenda que toda vez que nós falamos desses nós, dessas questões da vida, falamos desses pontos cegos, nós também temos aí uma questão de se revelar. Nós temos uma questão social. Nós temos uma questão indivíduo-sociedade. Nós temos uma questão que está muito relacionada ao meio social. Bem, quando nós tratamos de questões que revelam caráter, as experiências humanas, que revelam aí quem realmente nós somos, né? Que mostram aí as nossas multifacetas do ser humano, né? Como diz Bauman, um sociólogo bastante, digamos assim, nos dias de hoje, né? Bastante lido e da moda. O ser humano hoje vive a partir dali da pós-modernidade, né? Final da Guerra Fria para cá, 89 para cá, século passado. O ser humano ele vive um mundo de relações líquidas, né? Que não tem firmeza. Talvez essa seja uma das concepções, dos entendimentos mais interessantes para nós entendermos a lógica do ser humano em plena globalização, nesse mundo pós-moderno em que nada parece que permanece eternamente. Mas tudo bem. Quando falamos em viver em comunidade, e por conseguinte também viver em sociedade, poderia dizer que existem múltiplas instituições sociais, né, que revelam esse caráter essencialmente humano do ser humano. Existe, por exemplo, a família, que é a primeira instituição social estabelecida, né,
nós temos o Estado, nós temos aí a escola, temos também a internet, as múltiplas redes sociais. Isso são, de certa forma, instituições sociais, né, que mostram, que revelam o convívio do ser humano em sociedade. Pois bem, quando falamos desse ser humano em comunidade, em sociedade, é impossível nós não irmos até os teóricos. Aristóteles, por exemplo, na Grécia Antiga, século IV, ali, aproximadamente, antes de Cristo, Aristóteles já falava que o ser humano é um animal político, o zoon politikon. O ser humano, o homem, em sua essência, embora ele utilize muito ali, se eu utilizar aí que ele era biólogo, ele seria anacrônico, mas ele, de certa forma, aí, dentro de uma concepção mais biológica, ele vê o ser humano, biológica e sociológica, né, como um ser social, que ele nasceu para viver em comunidade, né? O ser humano, ele viveu para, no sentido de que as suas virtudes, aí eu vou aplicar Sócrates aqui, ele só se revela um homem virtuoso quando ele trabalha para o bem da comunidade, da sociedade. Isso é o homem político, segundo Aristóteles, né? Ele nasce porque ele está intrínseco na sociedade, ele só se realiza no meio social. Bem, nós temos três contratualistas, né, que são aí os três clássicos, que é Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Embora eles tenham pensamentos distintos, como se forma o Estado, né, e esse Estado passa a reger o meio social, ambos não, os três vão aí chegar à conclusão de que a sociedade no seu atual estado, ela se organizou a partir de uma convenção social, né? E foi montado um aparato estatal, esse chamado homem artificial, e a partir daí a sociedade se organizou, né? A sua civilidade, a sua sociedade. Bem, pessoal, eu passo a entender, de certa forma aqui, né, que o Brasil, de igual forma, quando nós remontamos ao período colonial ali, nós vamos aos clássicos, eu poderia citar aí uma obra de 1936 de Sérgio Buarque de Holanda, né, dentro da história do Brasil aí. Sérgio Buarque de Holanda também vai fazer um aprofundamento, por assim dizer, um aprofundamento histórico dentro das questões da formação do Brasil, né, buscando suas raízes lá na colonização portuguesa, na ibérica, essa questão da exploração do índio e, por conseguinte, também do negro, essa formação étnica plural do Brasil é um clássico dentro da academia, todo mundo sabe, né? Assim como Gilberto Freire, dentro de uma obra sociológica, né, em 1937, também busca aí fazer uma análise da formação desse Brasil, né? E dentro dessa perspectiva, dessa série de questões histórico-sociais, é, nós vamos passar a entender que grande parte da população que veio para cá, lá de Portugal, degredados, né, vieram para cá no sentido de pagar por crimes, né, pessoas de baixa índole aí, que não era muito, que não tinham assim uma certa, entre aspas, importância para a sociedade da época, né? Prostitutas, ladrões, assassinos vieram ajudar a compor o quadro social brasileiro, por assim dizer, se é que eu posso aplicar essa expressão para a época, né? Já que o Brasil estava na sua gênese de formação étnica, né? Mas são clássicos, são clássicos. E é a partir desses clássicos, dessas visões, né, nós vamos aí entender que é inerente do ser humano, né? É parte da historicidade da vida do homem, né? Estar em sociedade, em comunidade, se bem que a comunidade seria algo mais restrito, né? Um grupo mais restrito, em que a sociedade é algo maior. Então,
subentende-se que as várias comunidades estão dentro de uma sociedade. Então, a comunidade é algo menor, em que ela está dentro de algo maior, no todo social. Entende-se que o homem se revela em sua essência de fato, né, como um ser social, por assim dizer. Né? Aí o Gênesis, né, o início de tudo, pode ser muito redundante, já era plano divino dos seres humanos viverem em harmonia uns com os outros, né, em sociedade, em comunidade. Nós vimos isso de maneira muito clara. Você vê que a Bíblia fala, por exemplo, em Eclesiastes aí 4:9, né? É melhor serem dois do que um, no sentido de resistir àquele que não quer lhe pagar, no sentido de se aquecer, e ali a ideia ali é proximidade, né, de seres humanos uns com os outros, do homem um com o outro, né? O homem no sentido mais amplo do termo, tá? E nós vemos então que essas questões às vezes mexem conosco, né? Essa questão do dar o nó, né? Dar um nó em nossa cabeça, né? Esse conhecimento do todo, do social, de coisas realmente difíceis de se entender na vida. É uma morte prematura, é um acidente que leva a vida de alguém, sonhos que se vão na infância ou na juventude. São nós que são difíceis de se desfazer e às vezes só são superados pela ação do tempo, né? Alguém já disse assim, e é comum a gente ouvir quando não se tem resposta: ah, Deus sabe o porquê. É sempre comum do ser humano a querer, né, deixar para a divindade resolver, no sentido de que eu não sei, mas a divindade sabe. É preciso paciência, é preciso tempo, às vezes, para se desfazer algo, né? Ou superar. Mas eu entendo que entender a pedagogia divina, às vezes, ou na maioria das vezes, é um nó em nossa cabeça. O apóstolo escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, vai dizer que o homem natural querer entender as coisas do Espírito é difícil. Ele não consegue, porque o homem natural discerne naturalmente, o homem carnal discerne carnalmente. Mas ele disse, mas o homem espiritual discerne todas as coisas e não pode ser julgado por ninguém, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, as coisas naturais se discernem naturalmente. Então existem coisas naturais que você vai discernir de maneira natural, e existem coisas espirituais que se discernem de maneira espiritual. O problema é quando você tenta discernir o natural de modo espiritual e espiritual de maneira natural. Então tem que haver aí um certo equilíbrio, né? Para balancear as coisas. Mas você sabia que existem algumas coisas no meio que nós vivemos que se tornam um nó se você não está com a mente aberta para entender esta lógica. A necessidade do homem ser espiritual é importante no sentido dele entender coisas espirituais. Tá? É necessário nós nos desligarmos de nós mesmos, das nossas vontades, para a gente entender propósitos divinos. Mas também é necessário você pegar um livro, processo que os professores dizem na academia, né? Bundal, parar e analisar e refletir, fazer uma introspecção da vida em relação a você mesmo, um processo de mudança. Quando eu falo dessa ideia de nós, da vida, né, de estar preparados para entender algumas questões de âmbito superior, ou mesmo questões daqui, porque você precisa viver de análise, nós temos, por exemplo, Gênesis 12. Ali o nó na cabeça de Abraão talvez fosse esse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A promessa é grande, né? Eu vou fazer de você uma grande nação.
Você se conhece. Vou abençoar aqueles que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações. E Paulo lá na frente vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias. Ele vai explanar um pouquinho. Mas o nó ali era sair. Poxa, eu vou sair da minha terra, da minha família. Eu vou ir para um lugar. Vou obedecer a uma voz. Vou obedecer a uma divindade que está falando comigo. Saio. Aparentemente era um nó. Era um nó. Era um impacto dentro daquilo, né, que se esperava dentro de uma revelação. O segundo nó que eu vejo é o Gênesis 37, sonhos. A interpretação e, consequentemente, a realização daquele sonho. Bem, sonhar é algo comum. Agora, uma coisa é quando eu sonho o sonho de Deus, quando eu sonho algo que o Senhor ele tem para mim, né? Já é uma outra questão, pessoal. Agora, quando eu saio do sonho para a interpretação e para a consequente realização, existe um processo aí que no meio do caminho eu posso falar, poxa vida, não vai acontecer, não está tudo dando errado. O nó está ali, está implícito, ele está explícito, melhor dizendo, né, na própria vida. O que dizer de João 1, 11 até 14, né? Ele veio para os seus, né? Os seus não receberam. O Messias estava ali diante dos judeus, seus irmãos, por assim dizer, na carne, né? Descendência de Abraão direta. É, mas eles não entenderam. Foi um nó. E aí te pergunto, foi um nó o quê? Aquilo, será que foi um nó divino na mente dos próprios judeus a fim de deles não entenderem? É claro que não. Eles não estavam preparados para compreender a grandeza da revelação e, consequentemente, da libertação, né? Que começa de dentro para fora, da libertação do Messias sobre eles. É um ponto interessante, ele fala, mas a todos quantos o recebeu. A todos que recebeu, Deus deu o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem. Então o nó ali era, não interessa se ele é um judeu marginal aí da Palestina, que vocês julgam que nasceu na Galileia, ou em qualquer outra cidade, né, não muito vista, com bons olhos aí. Mas o que importa é que ele é o meu filho. Essa que era a mensagem de Deus, mas eles não entenderam. Outro ponto interessante é de Colossenses 1,13. Ainda quando nós vemos ali, né, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, da sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo, novamente, né, está indo mais além do que simplesmente a dominação do Império Romano, porque na época o Império Romano dominava, e dominou a Palestina, e dominou partes da África, e dominou grande parte do continente europeu, um pouquinho da Ásia. Então, Paulo não estava falando do Império Romano, mas estava falando a respeito de quem estava por trás do Império Romano. E aí você passa a entender essa lógica, né? Essa ideia de que não era o Império Romano, era algo mais além do que o Império Romano, né? Era o Império da Morte que estava por trás, né? Então, o Cristo, por meio da sua obra, nos tira desse império da morte, nos transporta para um reino de amor. Então, nesse sentido, os judeus não entenderam os atos, né, do Messias, não entenderam as obras do Messias e nem as palavras de vida eterna do Messias. Nesse sentido, aqui nós temos então um sistema pecaminoso. João 2,15 vai dizer, não ameis o mundo e nem tudo aquilo que nele há. Mas ali o mundo, ele está se referindo ao sistema pecaminoso, né? Não às pessoas, mas ao sistema pecaminoso. Quando João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando que Deus amou as pessoas. Então você precisa também ter o discernimento de entender que o mundo às vezes aparece como um sistema corrompido, pecaminoso, né, mal, e às vezes aparece como pessoas. Então são sinônimos diferenciados ali, né? São colocações diferenciadas. De certa forma, quando nós falamos e nós lemos no texto, né, a respeito da sanguessuga aí, né, Provérbios 30:15, a sanguessuga tem duas filhas. Quero mais, quero mais, né? Ou dá e dá.
de certa forma, esse sistema, o sistema pecaminoso, é uma personificação da sanguessuga que quer grudar em nossa mente, quer grudar dia a dia nos nossos ideais, quer grudar de certa forma dia a dia aí, em nós, os nossos planos, tentando tirar de certa forma a vida de Deus que há em nós. Esse é um ponto crucial para você entender a revelação. Mas não menos as pessoas, de certa forma, algumas pessoas que foram tomadas por esse pensamento parasita, né? Além de não terem uma vida em si mesmas, elas querem tirar a vida daqueles que possuem vida, a vida de Deus. Então, eu preciso entender que a mentalidade de sanguessuga, ela também pode ser uma mentalidade que está muito além desse mundo físico. Ela pode estar, de certa forma, sendo manifesta a partir de um mundo espiritual, né? Não quero ficar na luta neoplatônica, como é comum hoje no meio cristão, em sua esmagadora maioria, querendo dicotomizar aí a interpretação de um mundo perfeito e de um mundo imperfeito, ou em Santo Agostinho, querendo dizer a cidade de Deus, né? O mundo espiritual, Nova Jerusalém, e o mundo imperfeito, né? Ele parafraseando aí Platão, dizendo que a vida é uma dicotomia, né? A vida não é uma dicotomia, a vida é muito mais do que uma mera interpretação neoplatônica. Mas eu quero dizer para você que é real, né? Existem questões relativas aí à existencialidade, à materialidade, né? Para não ser um exímio materialista. E também existem questões espirituais, e também existem questões puramente humanas, né? Mas quando nós vamos para o contexto de Provérbios, vamos lá, algumas considerações que nós precisamos fazer aí. Bem, a sabedoria de Deus nem sempre é captada e compreendida pelos doutores. Isso aqui é um princípio que nós precisamos entender. Nem sempre o conhecimento, a sabedoria divina é captada por doutores, por mestres da lei. Isso aí foi Jesus que disse lá em Mateus 11:25, tá? Que ele ocultou dos grandes e ele quis revelar aos pequeninos. Então isso aí é uma questão de soberania divina. Agora, quando falamos de provérbios, nós falamos, de certa forma, de um agrupamento de ditos, de sentenças, né? De certa forma, é um resumo da sabedoria de Israel. Provérbios é exatamente um livro que ele traz essa síntese, né, desse saber, né, a partir de uma frase curta, bem construída, expressa uma verdade adquirida. Adquirida como? Através da experiência. Né? Eu poderia dizer que se impõe, né, de forma breve pela agudez de certas observações ao longo da vida aí. Mas a finalidade de Provérbios certamente é instruir. Tá? É um ponto fundamental, orientar a vida, esclarecer situações perplexas, complexas, os nós que eu falei para você lá no início, os pontos cegos da vida. Isso é fundamental. Mas em Jesus eu vejo a personificação máxima da sabedoria. Porque se Salomão pediu a Deus em sonho o conhecimento, né? Pediu a Deus o saber para instruir, para direcionar um povo, Jesus é aquele que veio, na verdade, ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, né? É o maravilhoso, é o conselheiro, como disse Isaías, como diz lá Isaías 6, se não me falha a memória. Jesus é a própria materialização do saber divino em forma humana. Paulo diz isso de maneira explícita em suas epístolas, né? Ele diz ali em Colossenses, né? E nas demais epístolas também, né? Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Colossenses 2:9, se não me falha a memória. Então você olha para Jesus, você vê claramente estampado o saber por meio dos seus atos, da sua forma com que ele lidava, com que ele tratava o semelhante. E Provérbios exatamente traz essas questões de como você lidar com a complexidade da vida.
né, com os nós. Então, um ponto também que temos que destacar aqui importante é que o Provérbios não foi escrito por um mesmo autor. Na verdade, os provérbios ali não foram escritos por um mesmo autor. Nós temos aí pelo menos 6 seções, né, que distintos de época para época. Então nós temos pelo menos aí épocas distintas, autores distintos. Né? A maioria deles nasceu da experiência popular, tá? Depois coletado, depois editado por sábios, profissionais do tempo de Salomão, mais ou menos 950 a.C. Até o ano 400 a.C. Aí, né? Então nós temos aí 9, né, 9 coleções, né, provindas aí de tempos e mãos diferentes uma das outras. Agora, outro ponto também é que Provérbios não fala sobre todos os seus autores, diferentemente daquela mentalidade mais tradicional. Provérbios não foi escrito apenas pelo rei Salomão, filho de Davi, mas também foi escrito por Agur, né, capítulo 30, Lemuel, capítulo 31, que a esmagadora maioria dos intérpretes entendem que são reis estrangeiros, tá? Então esse é outro ponto. Mas bem, falamos nisso, agora vamos entrar propriamente no texto. Quando você lê o contexto de Provérbios 30, você vai ver que antes dele falar da sanguessuga, Provérbios fala a respeito então de Agur. Esse é o ponto. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que o rei está admirado com o universo, está admirado com a vida, com as relações sociais, com a forma de agir do ser humano, mas principalmente com a injustiça social daqueles que massacram os pobres. A injustiça social, o massacre aos pobres. Existem alguns assuntos que nós estudamos e nós pensamos, agora eu já sei, eu já tenho a palavra, eu já tenho a instrução, eu vou repassar isso aqui esgotou a revelação. Eu vou te falar uma coisa, quando eu fiz a minha faculdade de teologia, eu aprendi que uma exegese é algo fundamental para você aprofundar, tá? Então, a exegese ali, eu ia falar grande, mas a exegese ali do Primeiro Testamento, melhor dizendo, que é antigo, né? Se a palavra é eterna, então não tem esse negócio de antigo. Mas uma exegese profunda nas páginas veterotestamentárias vão nos revelar desde Gênesis que a exploração social sempre foi uma tônica que Deus bateu contra. Sempre foi uma tônica que Deus bateu contra. Se você pegar a ideia do sábado lá, é porque eles haviam sido escravos no Egito. Então o que Deus dizia? Deus queria que eles tirassem um dia, pai, filhos, né, família, se ajuntassem, tivessem um dia para eles. Quando você pega o Decálogo, os 10 mandamentos, porque na verdade são 613, não são apenas 10, mas 613 mandamentos. Você tem leis cerimoniais, né? Leis rituais, regras para a comunidade. Você tem ali uma série de leis que alguns vão achar que aquilo ali simplesmente é um legalismo, sendo que isso foi posteriormente entrou como legalismo em virtude dos rabinos judeus, dos mestres da lei, que vão deixar a lei um pouco mais dura, mais penosa, né? Colocando filactérios, né? Pedaços de tiras de passagens escrituras na testa, nos braços, nas portas. Mas aquilo ali era uma proteção, uma forma de proteção e de denúncia, porque o Êxodo está repleto dessa revelação. Assim, porque vocês foram escravos no Egito, então não maltrateis o estrangeiro, né? Deixa lá certinho, 7º ano, né? Você não vai semear, deixa a terra para o estrangeiro, para o pobre, né? O ano da libertação,
Lá você tem lá o Pentateuco, lá a festa das semanas, né? A libertação lá com desses 50 anos, vocês libertem, né? Vocês devolvam a terra a quem pertence, porque vocês foram estrangeiros, foram escravos, ou seja, Deus está falando a todo momento, se lembrem de onde vocês vieram, se lembrem quem vocês eram, se lembrem que eu vos tirei da terra da servidão. Por que isso será? E por incrível que pareça, a maioria dos cristãos interpretam lá a, o texto lá de Gênesis de Sodoma e Gomorra de maneira equivocada. Pensam de maneira equivocada que Sodoma e Gomorra está muito associado a uma questão de prostituição, né, de um frenesi sexual louco, enquanto que aquilo dali é uma crítica, e eu te provo, aquilo dali na verdade é uma crítica ao sistema exatamente que o rei Agur aqui de Provérbios 30 está se admirando. Qual que era ali? A ideia ali também era de massacre aos pobres. Tanto é que um dos primeiros versos que revelam ali o caráter, né, de Sodoma e Gomorra era esse, de que as famílias ali, o povo era extremamente mau. E aí a Bíblia vai falar que subiu até Deus, né, que pessoas estavam clamando a Deus, né, devido à opressão. Quem vai nos revelar isso daí são os profetas ali, Ezequiel e Jeremias. Mas a opressão social estava ali, né, de certa forma. Bem, quando falamos sobre a sanguessuga, um parasita por natureza, esse é o primeiro ponto. E o rei está utilizando a figura da parasita para nos ensinar aqui. Ela tem duas filhas, dá e dá, ou quero mais, quero mais. Então, o primeiro ponto é um parasita por natureza, né? Da família aí dos anelídeos. Isso é uma classificação mais biológica, né? Segundo a biologia, a sanguessuga seria, né, um animal invertebrado, hermafrodita, com enorme diversidade terrestre, marinha, de água doce. Então você sabe que vai ter um monte, né, vivendo em diferentes ambientes. Aproximadamente 600 espécies aí diferentes umas das outras, tá? Outro ponto interessante também é que ela é equipada com dentes. Esse é um ponto fundamental para você entender a revelação. Tá? E ela usa esses dentes para cortar a pele, né, de suas vítimas, sugar o sangue. O que você precisa entender é que ainda na lei, no Êxodo e principalmente em Levítico, sempre Deus fala, ó, não coma a carne com seu sangue, porque a carne é vida. Era um sinônimo de vida. E Deus não queria que o povo comesse carne com sangue. E isso está explícito na revelação. E a sanguessuga se alimenta de sangue, né, após cortar ali a pele, né? Ela usa um anestésico no local. Então ela vem, corta, né, usa um anestésico. Para que ela usa um anestésico? Para evitar que o animal atingido perceba a sua presença. Ela coloca o anestésico para não sentir que ela está ali. E ela vai sugando aos poucos a vida da criatura, seja de animal, seja de ser humano. Você está entendendo a profundidade que Deus quer nos revelar? O estrangeiro, o rei Agur, utiliza então essa figura da parasita sanguessuga para nos ensinar. Então, uma grande revelação. Deus não nos fez para nos tornarmos parasitas, pessoal. Parasita é alguém que vive da saúde do outro, alguém que vive se encostando no outro, alguém que entregou os pontos por causa de algo que aconteceu no passado e, além de condenar outras pessoas, não assume a responsabilidade e se escora ainda nos outros. É difícil, mas é verdade.
Deus não fez para nós vivermos explorando a vida alheia. Compra e não paga. Quer ter um status, uma posição no meio social. Vive endividado. Não tem testemunho nenhum. Vive de aparência. Está cheio de vida. Cheio de vida. Quando na verdade é um parasita. Olha a revelação. Embora existam pessoas nessa condição, Deus não nos fez lá na matriz primeira, no Adão. Adão significa humanidade. A nossa condição primeira é de ter vida, e vida abundante. Foi que Jesus veio resgatar aqui, João 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Agora, um outro parasita, uma outra espécie das 600, e eu não posso aqui demonizar, melhor dizendo, a sanguessuga, porque ela é utilizada para alguns fins medicinais, dentro da biologia também, dentro da medicina. Mas dentro das espécies aí, né, algumas espécies, mas dentro das espécies maléficas, existe aquela parasita dentro do sistema social, que ela vem, né, colocando esse anestésico aí, que é o parasita da religião, que vai fazendo promessas de você conquistar, de você chegar, e aí vai, gruda em você, e aí coloca um anestésico, e você não sente. Quando você viu, você já está roubado. Quando você percebeu, você já está vazio, seco, né? Porque te passaram uma mensagem baseada no antropo, no homem, né? Baseado apenas na glória, desprovida de luta. Um evangelho explorador, que explora o pobre, que explora a viúva, que explora, que massacra. Um pseudo-evangelho. E existe a sanguessuga do sistema corrompido, né? Político, histórico, social, de uma opressão social que, de modo geral, é a grande condenação de Deus, e aqui, com certeza, aquela que o rei Agur está focando aqui. Bem, nós vimos que essa admiração com o universo, ela vai descambar para a admiração do rei Agur em relação agora a esse sistema, né, das injustiças, que massacra, que oprime o pobre. Então, um contraste com o Provérbio 6 é muito interessante. Provérbio 6, ali o autor vai dizer sobre a formiga. E a formiga, ele vai nos apresentar como um animalzinho prudente, né? E o chamado à responsabilidade, que trabalha no verão, que busca, né? Que busca o alimento, que está em constante movimento, que não é parado, que está em movimento, produzindo, aplicando a lição em quem não é preguiçoso. Então, Provérbios 30, a sanguessuga, é um grande contraste com Provérbios 6. De um lado você tem a formiguinha trabalhando, ajuntando, prudência, ação, alguém não preguiçoso. E do outro você tem alguém, né, quieto, quietinho, que quer grudar, que quer tirar. Dentro disso tudo que eu falei para você, eu tenho uma pergunta a te fazer. Pode ser, quem sabe, até em alguma área de sua vida. Eu sou parte do sistema? Eu sou parte do sistema? Eu tenho agido como uma sanguessuga? Ou será que eu sou solução para o sistema, ou pelo menos para parte do sistema? Será que eu não estou reproduzindo, de certa forma, aquilo que o rei Agur está admirado? Essa injustiça social? Será que eu estou estendendo a minha mão quando o meu próximo precisa? Será que eu tenho exercido a misericórdia e o amor? Será que eu tenho sido um bom pai?
Será que eu estou apenas cobrando, querendo tirar vantagem? Nunca posso perder. Não posso perder. Eu sempre quero estar por cima. O trabalhinho lá da formiga de levantar cedo, de recolher alimentos, de ajudar um ao outro. Será que eu tenho feito? Qual tem sido o nosso papel dentro da sociedade quando nós tratamos exatamente dessa questão? Será que é só o dar, dar, dar? Será que eu sou um filho do sistema sanguessuga que só quero receber? Ou será que eu sou um filho amado que eu entendo a minha posição dentro do reino de Deus e por isso eu sou um abençoador? Pense nisso.